Você já passou pela situação de, mesmo antes de você fazer alguma coisa que seria cansativa, se sentir cansado? Você acorda, né, de manhã, 4, 5, 6 horas da manhã, e prepara suas coisas para ir trabalhar. Prepara o seu café da manhã, ou às vezes nem isso, né? Só pega as coisas e sai correndo, porque você não é de tomar café de manhã. E aí você está na correria, ou no transporte público, ou no carro, indo para o seu trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, e você percebe, nossa, eu estou cansado, eu nem comecei o dia ainda. Nem fiz nada ainda, estou começando as minhas atividades, é uma segunda-feira e já me sinto cansado. Já aconteceu isso com você? Pois é, muitas das vezes a gente percebe que não acontece somente com a gente esse tipo de situação, mas também com todos ao nosso redor. Quando a gente conversa com alguém, fala com pessoas, né, que têm uma rotina diferente da nossa, mas às vezes com detalhes parecidos, e para conversar sobre cansaço, sobre exaustão, a gente vai ver que as pessoas ao nosso redor também estão cansadas. A gente olha e fala, poxa, mas parece que está todo mundo cansado o tempo todo. Mesmo parando um pouco, mesmo, né, descansando, tem pessoas que até num dia pós o seu descanso, pós um final de semana, né, depois de fazer menos coisas, ainda assim se sentem cansadas, né? E eu estava analisando esses dias, sabe, pensando comigo mesmo, conversando com alguns amigos, e eu percebi algumas coisas que hoje em dia acontecem em comum e parece que fazem a gente cansar mais. E uma delas, eu acho que é o excesso de tarefas, sabe? A gente está toda hora, não fazendo tarefas, mas toda hora lembrando de alguma coisa, né? Então a gente está, por exemplo, acabando um trabalho, mas já está pensando no próximo. A gente está terminando o nosso ano, sei lá, no final do ano, dezembro, já pensando no próximo, né? A gente está finalizando aqui uma conversa, já pensando na próxima, e na próxima atividade, tudo é próximo, próximo, próximo. E a gente quer antecipar o que ainda está por vir. É, não é aquela questão de você planejar, né? Pelo contrário, eu gosto muito de planejar minhas coisas, né? Converso com os meus amigos e muitos falam, não, tem que planejar e tudo, né? É importante você planejar. Mas parece que quando a gente para fazer isso com um certo excesso, isso acaba jogando contra nós, sabe? E eu mesmo já percebi isso várias vezes. Nossa, eu estava terminando de planejar uma coisa e já estava tudo certo. Nossa, terminei o meu dia, agora amanhã é dia de trabalhar, mas eu não conseguia desligar, sabe? Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, coloca nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre isso, né? Para eu saber também que não é só comigo. Então, assim, acho que esse excesso de pensamento, excesso de planejamento, de antecipar o que ainda não aconteceu, é uma coisa que cansa bastante também, né? Porque se for parar para pensar, a gente não desliga, né? A gente acaba uma coisa já pensando na outra sem fazer, né? Outra coisa, opa, o vento tá batendo aqui, deixa eu segurar para não, não cair. Outra coisa que acontece muito hoje em dia é o excesso de estímulos, né? Então, isso não preciso nem falar, né? Notificações o tempo todo, telas o tempo todo, né? Esses dias aí eu tava é, assistindo um vídeo aqui no YouTube e sem perceber, assistindo ainda esse vídeo, eu tava, né, rolando ali o feed de outra rede social. Aí depois de um tempinho ali eu parei para notar, eu falei, nossa, mas não tô prestando atenção nenhum nem no outro, né? Eu pelo menos não consigo fazer isso, não sei se você consegue, né? Às vezes fazer uma coisa enquanto você faz outra, mas em estímulos parecidos, né? Eu acostumei a, por exemplo, sei lá, lavar a louça, né, fazer alguma coisa de casa e escutar, né, um podcast, escutar algum vídeo. Isso até que eu consigo fazer de boa, né? Consigo prestar atenção ali no que eu estou ouvindo enquanto estou fazendo alguma atividade. Agora, prestar atenção ali num vídeo enquanto eu estou vendo outro vídeo, eu não consegui fazer isso até hoje, né? Então, assim, eu acho que esse excesso de estímulos, ele também conta, sabe, para esse nosso cansaço, porque é, tudo, tudo que a gente faz, né, nosso organismo, nosso corpo, eu acho que ele tem um certo limite, né? A gente tem que ter um descanso para poder se recuperar para o dia seguinte. E eu sei que isso é difícil, né? Principalmente com a rotina extenuante de trabalho, né? A gente faz, né? A gente trabalha muito mais, né? Cada vez mais, na verdade, você vai lá e termina uma tarefa, você é exigido para fazer uma outra, né? Às vezes no final de semana você tem só um dia de descanso, ou às vezes nem isso, porque você ocupa o seu tempo que seria livre com mais um trabalho para você complementar a sua renda, né? Não sei se é assim com você, comigo às vezes é. Eu não tenho às vezes um final de semana muito para descansar, porque eu estou correndo atrás de outra coisa para complementar a minha renda. Então o descanso acaba sendo menor. Se o descanso é menor, a gente vai lá e está sempre se sentindo cansado. Então, assim, eu acho que é uma combinação, né, de coisas que acontecem hoje em dia que
tornam o nosso dia cansativo, a nossa rotina cansativa e o conjunto, né, o lugar onde a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor, sempre cansadas, né? Excesso de estímulo, excesso de tarefa, sabe? E é aquela coisa, esse desgaste, ele vai cobrando um preço com o tempo, né? Ano passado, né, eu tô gravando esse vídeo aqui em 2026, e ano passado, 2025, quando estava próximo do final do ano, que é a única época do ano que eu, por enquanto, consigo ter um tempo ali para descansar um pouco mais, né? Alguns dos meus trabalhos, eles pausam, né? As pessoas na qual eu presto serviço, elas dão alguma pausa, então tem um pouco menos de trabalho. E aí eu posso ter alguns dias mais livres, não são férias assim, né? Mas são pelo menos alguns dias ali um pouco menos corridos, né? E esse ano eu percebi o quanto fez uma diferença enorme eu parar alguns dias sem me preocupar com a rotina extenuante, né? Então, poxa, eu ter pelo menos uns 2, 3 dias ali para poder pensar e falar, nossa, eu consegui descansar um pouco mais. Com você também foi assim, né? Não pode não ser no final do ano, mas alguma época, nas suas férias, você percebeu que isso aconteceu, que realmente você, quando voltou, você voltou um pouco mais renovado, né? Se isso aconteceu com você, é porque com certeza a sua rotina também é muito corrida, né? E é aquela coisa, eu acho que nos tempos atuais aí, né, eu acho que tudo isso se soma para deixar a nossa rotina meio que parecida, né? Mesmo que você more em outro lugar, eu moro em São Paulo, tô aqui em São Paulo, né, num parque aqui em São Paulo, e com certeza muitos paulistanos, né, que vão assistir aqui o canal, né, vão entender o que eu tô falando e vão se identificar e falar, poxa, comigo é assim também e tal, mas eu acho que não é só aqui. Se você for de outra cidade, comenta também se é assim com você também, né? E, e é aquela coisa, né? Se a gente for parar para pensar, talvez o cansaço de hoje não seja apenas falta de descanso, né? Mas seja aquele ponto em que descansar a mente ou desligar ficou cada vez mais difícil. Será que é isso? Né? É uma coisa que eu parei para pensar nesses dias. Às vezes não é falta de descanso, mas é um excesso de coisas, né? Eu acho interessante a gente refletir sobre isso, parar e pensar, poxa, será que agora eu descanso igual antes ou descanso menos? Beleza, mas independente do descanso, né, do quanto a gente consegue ou não descansar, eu acho que o tempo todo fazendo tarefas, o tempo todo fazendo as coisas, é algo que, independente do nosso nível de trabalho de descanso, vai sempre desgastar muito a gente, né? Então, fica aquela pergunta, né? Será que não compensaria fazer um pouco menos de coisas quando possível? Né? E esse fazer um pouco menos, eu não me refiro a trabalho. Tem gente que não tem o que fazer, tem que trabalhar de qualquer forma. Mas quando você não está no trabalho, por exemplo, que é uma das coisas mais importantes para nós hoje em dia, o que será que dá para fazer ou não fazer quando você não está no trabalho para que isso te desgaste um pouco menos, sabe? Eu estou refletindo nisso nesses dias, né? E estou tentando respirar um pouquinho mais no intervalo do trabalho, não me preocupar tanto quando eu estou fora do trabalho. E eu estou vendo que isso está fazendo uma boa diferença para mim, né? E é isso, né? Eu quero trazer essa reflexão para que a gente pense, né? O que será que dá para fazer ou o que será que dá para não fazer para a gente tentar não cansar tanto? Fica aí essa reflexão para nós, né? Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Coloca nos comentários sua opinião, tá? Fico por aqui. Só estava pensando alto. Tamo junto.